Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da CIA referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje Paulo Correa, CEO da CIA, e Lawrence Beltrão Gomes, CFO e DRI. Essa apresentação e o release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site de RI. Informamos também que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Basta clicar no botão Interpretação para acessar o áudio. A gravação dessa videoconferência também ficará disponível em nosso site de RI. Depois da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por áudio, basta apertar o botão de Levante a mão para entrar na fila, ou, se preferir, escreva sua pergunta diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, passo a palavra para o Paulo, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença aqui no nosso call de resultados. Estamos muito felizes em compartilhar com todos vocês que acompanham a nossa divulgação mais um trimestre de evolução de performance operacional e um avanço consistente nos nossos indicadores de satisfação das nossas clientes. Antes de darmos início à nossa apresentação, queria agradecer ao trabalho de todos os nossos associados, a parceria dos nossos fornecedores e o carinho de todas as nossas clientes. Essa conexão é muito importante para nós e sem vocês nada disso seria possível. Bom, vamos começar pelos nossos destaques do trimestre. Primeiro, obviamente, a dinâmica do crescimento, o crescimento de 2 dígitos em vestuário, que alcançou 15%, mesmo em cima de uma forte base de comparação do ano passado. Na prática, isso significa que a nossa receita líquida do vestuário aumentou 41% no acumulado dos últimos 2 anos nesse trimestre. Essa performance em vestuário, combinada com uma maior participação da categoria de beleza, também resultou numa expansão da nossa margem bruta de mercadorias em quase 2 pontos percentuais comparado ao primeiro tri de 2024. Além disso, mantivemos nossa disciplina na alocação de capital e a mesma diligência na gestão de despesas. Nossa margem EBITDA ajustada atingiu 15,2%, 2,7 pontos percentuais acima do primeiro tri de 24, e revertemos o prejuízo, gerando um lucro líquido ajustado de 2,5 milhões. Também tivemos uma expressiva geração de caixa para um primeiro trimestre, totalizando quase 81 milhões. Com todos esses progressos, encerramos o primeiro tri com uma alavancagem total de 0,5 vezes, uma redução relevante em relação a 1,5 vezes do mesmo período do ano de 2024. Esse resultado reflete o avanço consistente dos nossos indicadores de clientes, como, por exemplo, o aumento na base ativa de clientes em 6,4%, comparado com o primeiro tri de 24, e a evolução do nosso NPS, que aumentou mais de 13 pontos nessa mesma base de comparação. Agora, passando um pouco para os nossos destaques operacionais, né? Acho que a gente iniciou o ano com um planejamento comercial muito assertivo e dedicado para esse primeiro trimestre. A gente encerrou 24 com os estoques bem equalizados, a gente antecipou o recebimento de produtos, permitindo começar o ano com uma agilidade maior e com mais flexibilidade operacional. E, ao mesmo tempo, acho que a gente desenvolveu uma coleção bastante versátil, pensada para ter um ciclo de vida mais longo e capturar o efeito do calendário com o carnaval mais tarde.
Essa preparação nos deixou bem posicionados para atender com muita eficiência a demanda prolongada de produtos de alto verão e promover um bom desempenho, que também se estendeu a regiões com maior fluxo turístico, o que impulsionou ainda mais nossos resultados. Além disso, a gente segue evoluindo nossa proposta de valor, fortalecendo nossos produtos de moda, aumentando o valor percebido e a atratividade das peças. Estamos ampliando continuamente nosso sortimento e aprimorando cada vez mais a qualidade das nossas matérias-primas, fortalecendo a conexão com as preferências das nossas clientes. Todo esse movimento foi suportado pelo nosso hub de inteligência comercial, que conecta a tecnologia e análise de dados para conseguir tomar decisões mais precisas. Através de ferramentas como o nosso Test and Learn, precificação dinâmica, a gestão de produtos contínuos, a gente vai conseguindo ajustar o sortimento, o preço loja a loja e uma alocação com muito mais agilidade. Esses avanços acabam impulsionando a evolução da nossa proposta comercial e tornam a experiência em loja cada vez mais relevante em função dos investimentos na nossa estratégia Energia C&A. Neste período, a gente observou uma conversão maior desse fluxo, acompanhado pelo avanço nos indicadores de satisfação das nossas clientes, como eu comentei antes, a evolução do NPS e o aumento da nossa base. Seguimos assim com um ritmo constante de crescimento. Passando agora para o Energia, a gente está no segundo ano de execução dessa estratégia e queria falar um pouquinho da evolução das nossas iniciativas. Primeiro, no pilar produto. Continuamos a aprimorar o nosso sortimento e apresentação em loja, isso tem sido chave no nosso processo de evolução. A gente vem capturando resultados importantes provenientes dessas melhorias nas nossas categorias-chave, como, por exemplo, o básico, o jeans feminino, o jeans masculino, a malharia, a alfaiataria. E na categoria beleza, a gente segue com uma forte tração nas vendas, consolidando cada vez mais nossa presença nessa categoria, que foi exemplificado por esse aumento de 71% na receita líquida dessa categoria nesse trimestre. Estamos também melhorando a percepção e a qualidade dos nossos produtos. Os avanços que a gente está tendo em matéria-prima, acabamento, modelagem, têm sido reconhecidos pelos nossos clientes, com reflexos positivos no NPS e também na percepção pós-uso, o que reforça mais ainda a nossa busca incessante por melhorar nossas coleções. Além disso, a integração da nossa rede de fornecedores com os nossos sistemas de gestão tem garantido uma precisão maior nos fluxos de recebimento de produto, que tem maior agilidade também para a distribuição desses produtos nas lojas. Isso se traduz numa operação mais ágil e com um abastecimento mais assertivo, principalmente através do push and pull. No pilar Jornada Omni, acho que também vale comentar, primeiro no ambiente físico, onde a gente retomou a abertura de novas lojas e também o nosso programa de reformas. A gente ampliou o nosso parque de lojas com a inauguração de 2 novas lojas em Santa Catarina, reforçando nossa presença na região, chegando nas cidades de Chapecó e Jaraguá do Sul. Iniciamos também as obras relativas às reformas de mais 9 lojas. E também demos início à construção da nossa próxima inauguração, que está prevista agora para o segundo trimestre. Além disso, já definimos mais 2 ondas do projeto Dispersão, que devem abranger mais 50 lojas em 2025, mantendo o foco em produtividade e venda por metro quadrado. A performance dessas lojas que fizeram parte desses projetos de reforma ou de dispersão em 2024 continuam apresentando uma performance bastante sólida. No digital, a gente segue fortalecendo a integração entre os canais. Nosso aplicativo registrou um crescimento de mais de 53% no número de usuários ativos mensais em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a gente também está avançando em funcionalidades, tornando a experiência mais fluida entre o online e a loja física, como, por exemplo, a vitrine personalizada, que usa dados de navegação e perfil da cliente para recomendar produtos no nosso app. Com isso, nosso NPS no digital avançou 7 pontos.
Esses avanços refletem a consolidação da estratégia Energia C&A, transformando a jornada da cliente por meio de iniciativas que são coordenadas e integradas, que trazem, ao final, uma melhor experiência de compras. A gente também segue fortalecendo o pilar de marca e relacionamento. A gente intensificou o nosso posicionamento da marca junto às consumidoras, sendo o exemplo mais recente a presença da marca no evento Todo Mundo no Rio com a Lady Gaga no final de semana passado, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana. Esse evento, que foi protagonizado por uma ícone do pop mundial, personifica a dinâmica de quem você é através da moda, né? E isso acaba trazendo para a gente uma clareza maior do nosso posicionamento. Em relacionamento, a gente aprimorou nossas plataformas de CRM com novos motores de recomendação de produtos e definição dos melhores canais de comunicação, trazendo uma jornada cada vez mais personalizada para cada cliente. Todo esse movimento tem sido feito de uma forma integrada à jornada omnicanal, gerando valor para a experiência da cliente. Com o uso do aplicativo na loja, a cliente também passa a receber ofertas exclusivas de forma personalizada, reforçando a conexão entre os ambientes on e offline e ampliando a relevância da nossa comunicação. Como resultado de todo esse trabalho nos pilares que sustentam a nossa estratégia de crescimento, entregamos mais uma vez um aumento na nossa produtividade, medida pelas vendas por metro quadrado no trimestre. Vale destacar aqui que isso não foi só esse trimestre. O CAGR de 2 anos dessa iniciativa chegou a 19,1%, demonstrando o nosso avanço consistente na direção dos objetivos que a gente traçou de evolução de venda por metro quadrado. Agora vou passar a palavra ao Laurence, nosso CFO, que vai dar sequência à apresentação. Bom dia a todos. Como o Paulo já comentou no início da apresentação, a C&A Brasil atingiu um same-store sales de vestuário de 15%, mesmo com uma base elevada de comparação de 22% no ano passado. Esse desempenho foi suportado por um planejamento comercial diferenciado, focado no primeiro trimestre de 25, o qual nos preparou para capturar uma demanda mais prolongada de produtos de alto verão em função do carnaval mais tardio que ocorreu em março. Os destaques foram para as divisões do feminino, masculino e Ace. Também avançamos na categoria de beleza, que aumentou a receita líquida em 71% e, com isso, compensou parcialmente a menor participação de telefonia. Como consequência, o same-store sales de eletrônicos e beleza foi de menos 2,5%. Mas, como resultado desse ajuste no mix, nosso crescimento do same-store sales de mercadorias nesse primeiro trimestre foi de 13%. Na próxima página, eu mostro aqui a qualidade do crescimento gerado com expansão de margem bruta. Um crescimento de lucro bruto de 17,6% em relação ao ano passado. Nossa margem bruta de vestuário atingiu 54,6%, um aumento de 0,6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 24, ocasionado pela maior assertividade no desenvolvimento de produtos, o que, combinado com uma evolução em qualidade, tem criado um maior valor percebido de nossos produtos. O processo de test and learn, a precificação dinâmica, as ferramentas que compõem o nosso hub de inteligência comercial foram essenciais para essa performance. Em eletrônicos e beleza, a margem bruta aumentou 9,2 pontos percentuais, atingindo 32,8%, em função da maior participação dos produtos de beleza no mix, pois esses produtos apresentam maiores margens em relação aos eletrônicos. A expansão na margem bruta de vestuário e a maior participação dos produtos de beleza em nosso portfólio foram as razões pelas quais nossa margem bruta de mercadorias aumentou 1,9 ponto percentual em relação ao primeiro tri do ano passado, atingindo 52,5% no trimestre.
Na próxima página, seguimos com a nossa disciplina financeira em linha com a estratégia do Energia C&A. Nós aumentamos o nosso investimento em marketing. Reforçamos a nossa presença na mídia, em ações de comunicação, ao mesmo tempo em que conseguimos ser mais eficientes nas nossas despesas de ocupação, trazendo uma diluição de 1,1 ponto percentual em nossas despesas com vendas. A maior penetração no push and pull em comparação ao primeiro TRI de 24 e uma maior composição de produtos importados no nosso mix trouxeram um aumento de 0,2 ponto percentual nas despesas gerais e administrativas. Entretanto, esse contínuo trabalho na gestão de despesas nos permitiu entregar alavancagem operacional com diluição de 0,7 ponto percentual nas despesas operacionais. Na visão pré-IFRS 16, essa diluição ela foi ainda maior, atingindo 1,3 ponto percentual. Passando para a operação de crédito, o CAPI ele segue como instrumento para suportar as vendas do varejo e fortalecer o nosso relacionamento com as nossas clientes. Continuamos muito atentos aqui ao aprimoramento da jornada de compra e voltados para o aumento no spending e recorrência da nossa carteira. Encerramos o trimestre com uma carteira 360 de 796 milhões, 3,8% inferior quando comparado ao mesmo período do ano passado. A participação do PEI nas vendas do varejo foi de 24,2%, 0,7 pontos percentuais inferior ao mesmo trimestre do ano passado e estável em relação ao quarto TRI de 24. A concessão de crédito mais seletiva também contribuiu para a formação de uma carteira saudável, com melhores indicadores de inadimplência. Como consequência disso, nosso NPL 90 reduziu 0,6 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 24, atingindo 18,5%. As perdas líquidas no período reduziram 1,4 ponto percentual em comparação com o primeiro trimestre de 24, atingindo 3,2 pontos percentuais, ou 3,2%, em função da melhor eficiência de cobrança. Importante mencionar aqui que a nossa estrutura do CAP ela é flexível e se ajusta ao tamanho da operação, e isso nos possibilitou uma redução importante nas despesas do PEI. Como resultado, encerramos o trimestre com um resultado operacional de 19,4 milhões no trimestre, 10,5% superior ao primeiro trimestre de 24. Próxima página. Indo um pouco mais a fundo nos indicadores de inadimplência, aqui nós podemos ver que a perda líquida sobre carteira do período, então, atingiu 3,2%, uma melhora de 1,4 ponto percentual em relação ao ano passado, e foi ocasionada por melhores rolagens, como já mencionado, e a melhor eficiência de cobrança e de recuperação de crédito. Nesse trimestre, também tivemos aqui uma cessão parcial da carteira vencida acima de 720 dias, o que trouxe uma recuperação de crédito no montante de 4 milhões de reais. Ainda assim, mesmo desconsiderando esse efeito da cessão parcial da carteira, as nossas perdas líquidas sobre carteira 360 dias apresentaram uma melhora de 0,4 pontos percentuais. O indicador NPL 90, que considera o saldo de vencidos entre 90 e 360, ficou 18,5%, apresentando uma melhora de 0,6 pontos percentuais em relação ao ano passado. A formação do NPL, que é representada pela formação dos saldos vencidos acima de 90 dias sobre carteira 360, continua saudável, encerrando o trimestre em 4,1%, o que representa uma redução de 0,6 pontos percentuais comparado ao primeiro TRI de 24. Por fim, a cobertura
sobre saldos vencidos acima de 90 dias aumentou de 105% para 109%. Na próxima página, apresentamos o crescimento de 35% no EBITDA ajustado do trimestre, com expansão de 2,7 pontos percentuais na margem versus o primeiro trimestre de 24, atingindo 15,2%. O crescimento de vendas, combinado com a expansão de margem bruta, diluição operacional e bons níveis de inadimplência, são os principais fatores que contribuíram para a expansão da margem EBITDA. Na próxima página, temos o lucro líquido, que atingiu 2,5 milhões, revertendo o prejuízo do primeiro trimestre de 2024. Na próxima página, trago aqui algumas mensagens sobre a execução dos nossos investimentos esse ano. Mantivemos a nossa disciplina na alocação granular de capital e gestão financeira com foco no Energia C&A. Destaco que retomamos a nossa abertura de lojas, com 2 inaugurações em Santa Catarina, e seguimos na execução do plano de reformas, que tem gerado resultados de vendas acima de 2 dígitos. Também demos continuidade nos investimentos vinculados ao Hub de Inteligência Comercial, com avanço no sortimento dinâmico e nos motores de CRM. Nosso CAPEX no trimestre foi de 40 milhões, 20% superior ao primeiro trimestre de 24. Na próxima página, a alavancagem, como resultado operacional veio consistente, uma geração de caixa livre favorecida pelo controle do capital de giro, nós reduzimos a nossa alavancagem total, o que considera o compromisso com o Bradescar em 31 de julho de 25. Inclusive, aqui é importante ressaltar que, nesse momento, nós já estamos com os recursos em caixa para a liquidação total desse montante. Encerramos o trimestre com 0,5 vezes na relação dívida líquida EBITDA, frente a 1,5 vezes no primeiro trimestre de 24. A redução da dívida líquida, ela fortalece a nossa estrutura de capital e cria condições favoráveis para a execução das iniciativas estratégicas que estão em andamento na C&A. Aqui, compartilho nessa próxima página também, vou compartilhar alguns reconhecimentos aqui que nós tivemos no pilar de sustentabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, aqui a companhia integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, da B3, tivemos avanço no ranking e também tivemos a manutenção da presença, ou melhor, conseguimos o score B- no Carbon Disclosure Project também, que foi um avanço, uma conquista também importante aqui. E, por último, nessa página, acho que vale ressaltar que também protocolamos e conseguimos também as metas, registramos as metas no SBTi, também relacionada aos impactos climáticos, ou seja, estamos avançando em relação à agenda relacionada às mudanças climáticas. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e convido a todos aqui para a gente ir para as perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por áudio, basta clicar em Levante a mão para entrar na fila. Ou, se preferir, escreva sua pergunta diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Senhor Rodrigo, o seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a pergunta.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí por mais um resultado bastante consistente e forte. Eu tenho duas do meu lado. A primeira em relação à dinâmica de pricing de vocês, a estratégia de pricing, né? A gente tem nosso tracker, que entendo que tem suas limitações, mas a gente vê um movimento mais forte de vocês, né, em questão de repasse de preço a seus pares, mas o que a gente ouve, não só de vocês, enfim, vendo esse movimento de vocês, mas de outros players do setor, é que de fato está tendo muito espaço e aceitação do lado do consumidor, né? Então, eu queria ouvir de vocês como que está a cabeça de vocês nesse sentido, em relação à precificação, se tem espaço para fazer mais, como está a aceitação da cliente, enfim, ou dar mais cor em como está sendo feito isso em torno do mix. Acho que seria bem bacana para a gente entender melhor. E o segundo a gente vê essa constante evolução, e melhoria do balanço de vocês, e vocês até já abriram 2 lojas nesse trimestre. Será que, dado, né, os resultados tão positivos que vocês estão tendo, o sucesso de todos os projetos de vocês de melhoria de produtividade das lojas, a gente não pode ver uma talvez aceleração nessa questão de aberturas? Não sei como que estão as negociações e projetos nesse sentido. Acho que seria legal também, ouvir de vocês a estratégia de expansão de loja. Obrigada. Bom dia, obrigado aí pelas suas perguntas. Primeiro, vou endereçar a de pricing, né? Então, você falou um pouco de estratégia. A nossa estratégia continua sendo realmente manter o nosso nível de competitividade. A gente está sempre avaliando, categoria por categoria, os movimentos dos principais concorrentes e os nossos sortimentos. Até porque a gente também tem a precificação dinâmica e a gente consegue ajustar isso ao longo do tempo. Então, o que a gente está vendo de espaço para aumento de preço hoje, ele, na verdade, ele tem uma componente de mix, então mix de produto, principalmente para as lojas conceito e high, tem oportunidades de evoluir. Tem uma parte que tem a ver com repasse de preços, mas eu diria que teria uma terceira, que é uma evolução do produto em si. Tudo que eu tenho falado bastante, eu falei antes, de melhoria de qualidade de matéria-prima, de modelagem, isso de alguma maneira também está precificado dentro desse contexto. Então, o movimento que a gente fez de preço nesse primeiro trimestre, eu diria que é um pouco de cada um desses 3 fatores, né? Um pouco de mix, um pouco de melhoria do produto e um pouco de repasse de preço. Mas eu te diria o seguinte, nada muito diferente do que a gente fez ao longo de 2024, tá? Nenhuma movimentação mais significativa, muito mais um processo evolutivo daquilo que a gente vem fazendo de melhorar o mix, melhorar o sortimento, melhorar a percepção de valor dos nossos produtos. E o NPS, ele é o nosso indicador que acaba dando essa transparência. Tá? Se esse movimento que a gente está fazendo como está sendo percebido pelo cliente, e o avanço no NPS nos dá a confiança de que esses movimentos que a gente vem fazendo estão sendo muito bem recebidos. Com relação à expansão, a gente, de fato, tem uma oportunidade de avançar mais na expansão. A gente tem previsto para esse ano algo em torno entre 5 e 10 lojas, mas lembrando que o ciclo de expansão é um ciclo longo, né? Porque você acaba trabalhando em cima exatamente de como que você vai ter, quais são os realmente bons pontos e boas oportunidades para ter uma loja da C&A. Então, nós não vamos sair correndo para colocar uma loja se não tiver, de fato, esse critério, essa disciplina de conseguir ter, de fato, aquele ponto e aquela situação que realmente vai impactar a marca naquele outro lugar, naquele novo lugar. Lembrando que dentro do Energia, esse é a grande foco que a gente vem tendo, é de melhorar a venda metro quadrado. Isso continua sendo o nosso assunto número 1 e vai continuar sendo ao longo desse ano de 2025. Provavelmente em 2026 a gente vai conseguir ter um nível de expansão um pouco mais forte do que esse que está previsto para 2025. Excelente. Obrigada pelas respostas, parabéns pelo resultado de novo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. 2 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, uma mais de curto prazo, depois uma um pouco mais estrutural. De curto prazo, Paulo, Laurence, entender um pouco melhor essa tendência
do começo do segundo tri, né? E esse segundo tri parece ser um tri relevante para vestuário por alguns motivos, né? E um deles é justamente a base do ano passado, né? Um segundo trimestre de 24 em que o clima foi muito quente e o ponto das enchentes no sul, né? Então, a gente olha nossos dados proprietários aqui, a gente vê uma aceleração de vestuário ao longo de abril, acho que agora maio também vai ser relevante, dado a base do ano passado. Enfim, só ver se vocês qualitativamente enxergam uma dinâmica parecida e o nível de otimismo para esse segundo tri por conta disso, tá? Essa é a primeira dúvida. E a segunda, Paulo, quando a gente olha os projetos de geração de valor da companhia, né, já tem algum tempo que os resultados vêm surpreendendo. A dúvida é, né, se você pudesse colocar isso numa escala de 1 a 100, né, em qual momento da captura de benefício desses projetos a gente estaria hoje, né? Quanto a gente já andou e quão rápido a gente deveria andar daqui para frente? Ainda nessa lógica, eu sei que são diversas alavancas, diversas frentes, mas se a gente pudesse elencar aqui, né, fazer um pareto mental aqui, as 3 principais alavancas de geração de valor de curto prazo na sua visão, quais seriam? São essas dúvidas. Obrigado, pessoal. Yashin, obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas, cara. Pensando agora no, como você falou, no curto prazo, segundo trimestre, você sabe que eu já falei isso algumas vezes, eu sempre olho o assunto inverno como um filme, e o filme chama Segundo e Terceiro Tri. A base de comparação de 2024 foi um segundo tri fraco e um terceiro tri mais forte. Então, dado esse contexto, acho que você tem as informações de alguma forma, de fato, tem duas questões acontecendo. A temperatura média do que aconteceu até agora, nesses primeiros 5 semanas do trimestre, que é o abril mais essa primeira de maio, a temperatura média está menor do que a temperatura média de 2024. Segundo, desde o final da semana passada, né, desde da quarta semana do trimestre, a gente tem uma base de comparação por conta das chuvas da tragédia lá no sul do país. Então, esses dois fatores têm trazido, de fato, uma oportunidade de crescimento nesse período. Então, de fato, começou mais forte esse mês de abril, mas ainda tem muita história para acontecer. Temos o Dia das Mães agora, nesse final de semana, a gente tem ainda alguns outros eventos, como, por exemplo, o Dia dos Namorados, em junho. Então, é uma jornada, o primeiro passo, né, o primeiro terço da jornada do segundo tri. Lembrando que tem um terceiro tri também, né, que é aquela história: se é mais frio e vende mais cedo, você remarca menos, você ajuda na margem, mas a venda no terceiro tri pode ser um pouco mais desafiadora. Então, eu acho que realmente começou bem e vamos aguardar agora os próximos passos. Nesse sentido, a gente está muito bem preparado para esse segundo trimestre. No que diz respeito à energia, né, eu tenho recebido essa pergunta com alguma frequência. Se você falasse assim, de 0 a 100, quantos por cento você já capturou até agora, com todas as iniciativas que estão em andamento e já foram executadas? Eu te diria que nós estamos chegando a alguma coisa entre 40% e 45%. Então ainda tem bastante para a gente capturar, ainda tem um valor importante que a gente vai buscar ao longo desses próximos ano e meio, né? Ano e 8 meses. É, e como você fala nas perspectivas de alavancas, continua tendo as mesmas, cara. Assim, eu não destacaria nenhuma assim com menos ou maior ênfase. A dinâmica de categorias, melhorar a proposta de categorias, tem sido extremamente impactante, importante para os nossos resultados, tanto o nosso sortimento como a percepção de produto. A dinâmica de experiência no ponto de venda também tem sido extremamente interessante no nosso resultado. Dispersão é o exemplo concretíssimo disso. Agora, falando de reformas esse ano, vamos ter um impacto também bastante grande nesse sentido. E a parte de marca, que talvez no curtíssimo prazo esteja muito mais ligada à dinâmica do relacionamento, mas ao mesmo tempo essa visibilidade da marca, a gente sendo cada vez mais considerado e sendo preferido como opção de compra de vestuário no nosso segmento. Então, acho que o meu resumo seria esse. Excelente, super claro. Obrigado, Paulo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ruben Couto, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Lourenço, tudo bem? Eu tenho uma pergunta aqui na categoria de eletrônicos beleza, acho que a estratégia está também funcionando muito bem, a receptividade aqui
de beleza claramente funcionando, mantendo esse ritmo forte aí de crescimento de 70%, como vocês mostraram de novo. Vocês podem só dar um update como a gente está hoje em termos de breakdown entre beleza e eletrônico especificamente, e também assim o estágio no cronograma de desmobilização de eletrônicos, ele já está para acabar, acaba até o segundo, terceiro tri, coisa até o fim do ano, só para entender como deve continuar essa dinâmica aqui dessa linha. Obrigado. A sua pergunta aí, Ruben, é super legal. Cara, assim, essa dinâmica do beleza e do Fashiontronics, lembra que há um pouco mais de um ano era quase 100% eletrônicos, agora está quase meio a meio entre beleza e eletrônico, só para te dar essa dimensão. E a desmobilização do Fashiontronics tem sido progressiva. A gente vem fazendo de uma maneira organizada, ordenada e garantindo que o impacto no resultado e o impacto de todo mundo envolvido nessa história seja o mínimo possível. Então, é um processo gradual. A gente continua, não tem um deadline específico que a gente quer divulgar, mas a gente continua progressivamente desmobilizando uma boa parte dessa categoria. Boa, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Lamas, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada, Paulo, Laurência, e parabéns pelos resultados. Acho que entrando um pouco num ponto que a gente não aprofundou muito ainda, na parte do CIAP, né, a gente continua vendo realmente uma qualidade do crédito aqui bem positiva, favorável, e como esperado, né, uma estabilização ali, na verdade, uma redução na carteira, né, muito reflexo dessa postura mais conservadora que vocês vieram adotando. Então, queria perguntar um pouco nessa linha se vocês têm visto alguma mudança de dinâmica, se segue essa postura mais conservadora ao longo do ano, se tem visto alguma diferença aí na ponta, né? Pelo menos pelos indicadores aqui da inadimplência bastante controlada ainda. E perguntar especificamente também da questão da penetração do CIA Pay, né, que ele seguiu estável sequencialmente, uma redução ano contra ano. Dessa vez vocês não fizeram aquele comentário específico que a gente viu nos últimos 2 tris sobre a questão do desempenho maior ali das lojas mais premium, que normalmente utilizam menos crédito, né? Então, queria confirmar se segue tendo essa dinâmica ali realmente também associada, então, não só à questão de um conservadorismo maior, né, menos emissão de cartões, mas também teve esse efeito de uma performance maior, ali, uma venda mais forte nas lojas mais premium, associada ali com uma baixa ali na penetração do crédito. Então, é basicamente isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigado, Isabela. O Laurence, quer pegar essa? Tá bom. Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o primeiro ponto aqui da resposta é que nós continuamos vendo melhora da carteira saudável, todas as rolagens, a gente tem tido indicadores positivos, as novas rolagens, as rolagens mais antigas também. O nosso modelo preditivo, né, de concessão, que antecipa movimentos e que foi o que disparou a nossa postura diferente, mais conservadora e cautelosa na concessão do crédito, ele continua. Então, daqui para frente, a gente não há mudança nenhuma nessa postura, porque as variáveis macro e todas as variáveis, as principais variáveis que alimentam o nosso modelo, elas continuam praticamente iguais. Então, a gente continua dessa forma. Importante também que esse momento do energia, a jornada, todo o trabalho de revisão da jornada do cliente que a gente vem fazendo, buscando um aprimoramento, evolução, também contempla o meio de pagamento, o crédito, e também a gente vem olhando isso com muito cuidado para tentar buscar o crédito, a jornada de crédito, jornada de pagamento da forma mais integrada, harmônica possível na nossa operação. Tá? Então, acho que esse é o outro ponto importante. Em relação à participação,
A participação, acho que é importante aqui que mesmo com uma participação menor do crédito, a gente tem conseguido ter bons e fortes desempenhos de venda, então de forma bastante saudável, né? Eu acho que essa é uma característica da CA, nós não vamos ter mudanças e movimentos bruscos aqui no crédito e nas políticas de concessão. Então, isso é importante. Eu acho que a gente segue com uma aspiração, em algum momento, em um futuro, se as condições macro permitirem, a gente poder chegar a uma participação de 30%, 35%, que a gente acredita ser uma participação saudável, mas isso, as condições, o mercado é que vão determinar, um mercado saudável é que vai determinar o ritmo da nossa trajetória até esses patamares. A dinâmica da participação do crédito na classificação de lojas por segmento, ele continua a mesma, ou seja, onde a nossa maior performance tem sido nas lojas high conceito, é justamente nessas lojas em que a participação do crédito ela é menor. Então, eu acho que com isso eu concluo. Por favor, se faltou algo na sua pergunta, nos avisa aqui. Não, ficou claríssimo, pessoal. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citibank. Por favor, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. É, Paulo, Lourenço, uma coisa que eu queria explorar é esse ponto, vocês comentaram o ponto do crédito. Assim, acho que não só a gente não pode só olhar a penetração, né? Acho que uma coisa importante que vocês sempre falam é aumentar o ponto de contato com a cliente, né? E entender assim como é que tem sido a evolução desse ticket médio, né? Porque imagino que essa cliente que está usando o cartão também está comprando mais, né? E imagino que isso tem uma maturação ao longo do tempo, né? Então entender o efeito legado aqui desse uso do crédito acho que é importante, né? Por mais que a penetração acabe caindo, queria entender assim como é que a gente olha os efeitos, né, o efeito, as externalidades que gera esse cartão, né? Acho que o ponto é esse, entender esses efeitos secundários aqui, como é que eles estão evoluindo e, e é basicamente isso, pessoal. Queria entender um pouco essa dinâmica aqui. Obrigado. João, pela sua pergunta. Assim, eu acho que tem alguns dados aí que reforçam um pouco essa discussão, né? Você vê que a nossa participação na venda está bem próximo de estar estável, teve uma pequena queda, mas já ficou estável dentro do Q4 para Q1. E, ao mesmo tempo, a conservadorismo na concessão de novos créditos continua também bastante significativo. Então, como a gente está conseguindo manter, é exatamente por conta dessa fidelização. Quanto mais a gente faz as análises, mais fica claro que o nível de spending do cliente que tem o CA Pay é significativamente maior do que aquele que não tem o Pay. E isso acaba se traduzindo nessa participação. Como uma vez que a gente está aumentando a base de clientes e está conseguindo fazer esse crescimento num volume até maior do que a base de clientes, e a nossa base de clientes do Pay está mais estabilizada nesse momento, e a gente consegue avançar na penetração. Então, eu acho que essa equação que a gente vem trabalhando aqui, de fato, o nível de conexão entre ter o cartão Pay e spending anual na C&A, ela é muito sólida e ela se mantém de uma maneira muito significativa. O ticket médio, só para te dar uma ideia, nós estamos falando de um ticket médio entre um cliente que é C&A Pay de um cliente que não é C&A Pay, ticket, mais ou menos 8%. Quando você olha, quando você soma a dinâmica de recorrência dele no ano, esse número realmente se multiplica de uma maneira exponencial. Então, é um elemento extremamente importante para a nossa estratégia. E como o Lourenço falou, né, dado o contexto macro, a gente vai estar olhando muito mais no aquecimento e na relacionamento desses clientes que já têm o Pay, mais os novos clientes entrantes, mas menos na aquisição de novos clientes, como sendo a grande fortaleza para aumentar essa penetração do nosso cartão. Excelente. Paulo, só voltando um ponto ali, eu acabei perdendo um pouco o começo do call, mas entender um pouco essa dinâmica de posicionamento de preço
e competição. Como é que você está vendo esse ambiente? Assim, a gente passou por um ambiente ainda muito receoso de aumento de preço, né? A gente vê as pesquisas aqui, vê que a consumidora ainda está claramente assim, sendo um ponto crítico aqui na tomada de decisão de compra, né? Como é que você vê a questão de precificação hoje, Paulo? Desculpa se estiver sendo repetitivo aqui. João, não, a gente falou um pouco sobre isso numa das primeiras perguntas, mas, cara, resumidamente, a gente está o tempo inteiro monitorando o que está acontecendo no mercado, categoria a categoria, no que diz respeito às faixas de preço. Mas eu acho que tão importante quanto, se não o mais, é a percepção de valor. A dinâmica só do preço absoluto, é que eu sempre brinco, né? Pergunta para sua mulher se ela compraria uma saia que ela acha mais ou menos ou de baixa qualidade ou feia só porque é barata. Então, essa cena não acontece. Eu acho que a percepção de valor é um elemento extremamente importante nessa equação e é nisso que a gente vem investindo ao longo desses últimos anos, de construir cada vez mais valor nos nossos produtos, tanto pela recência, né, quanto a relevância daquele produto naquele momento, versatilidade, quanto também na evolução da qualidade, matéria-prima, modelagem dos nossos produtos. Isso vai construindo mais valor, isso vai construindo um desejo maior e uma percepção de preços melhor também. Muito menos promocional e muito mais ligado a entregar mais valor para essa compra. Super claro. Obrigado e parabéns novamente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Sartório, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Senhor Renan, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com sua pergunta. Mais uma vez, senhor Renan, o senhor pode prosseguir com sua pergunta, o seu microfone já está aberto. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. As perguntas enviadas por texto serão respondidas posteriormente pelo time de RI da CIA. Gostaria de passar a palavra para o Paulo para as considerações finais. Bom, primeiro queria agradecer a todos e a todas que participaram do nosso call, expressar aqui o nosso orgulho com todas as conquistas que a gente vem tendo e principalmente nesse mais um trimestre de resultados consistentes. Eu acho que esses resultados são fruto de uma transformação profunda que está sendo realizada com disciplina, com confiança, com uma execução impecável e principalmente na captura de entrega desses resultados. Tudo isso, gente, feito em prol e com foco total nas nossas clientes. Então, acho que foi mais um trimestre de destaque para a nossa companhia e não poderia deixar de agradecer e reconhecer o nosso time CIA e dizer que esse resultado é de vocês. Vamos continuar com esse nosso propósito de impactar as pessoas para que elas possam ser o que desejam ser por meio da moda. Aquele tradicional coraçãozinho para vocês. Obrigado, um ótimo ano e a gente se encontra na CIA. A videoconferência da CIA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.